O Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB, está fechando a delação premiada dele, que ele está disposto a entregar, inclusive, ministro, e eu vou te explicar como isso pode chegar no Moraes, especificamente, como o Moraes pode ser um dos delatados. Quanto mais o tempo passa, mais fica claro o envolvimento do governo Lula com o Vorcaro e o Banco Master. O seu filho roubou! Cadê o dinheiro dos aposentados, Lula? Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Mendonça decreta prisão de mais um envolvido no escândalo do Banco Master. É isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, decidiu nesta segunda-feira transformar em prisão preventiva a detenção temporária do empresário Felipe Cansado Vorcaro. O investigado é primo de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, instituição que aparece no centro das apurações conduzidas pela Polícia Federal. Felipe Vorcaro havia sido preso no dia 7 deste mês, durante a quinta etapa da Operação Compliance Zero. A ação da PF apura a existência de um suposto esquema envolvendo corrupção e crimes relacionados ao sistema financeiro nacional. Conforme os investigadores, o empresário exercia uma função considerada estratégica dentro da estrutura financeira e societária investigada. Segundo informações reunidas pela Polícia Federal, Felipe seria o elo responsável por interligar as decisões tomadas pelo núcleo principal do grupo às movimentações financeiras realizadas por empresas associadas ao esquema sob investigação. A apuração também destaca que ele é filho de Oscar Vorcaro, diretor da BRGD, companhia apontada como origem inicial de recursos classificados como ilícitos pelos investigadores. Na decisão assinada por André Mendonça, também foi mencionada uma operação considerada suspeita pelas autoridades. O documento cita a venda de ações avaliadas em aproximadamente 13 milhões de reais por apenas 1 milhão para uma empresa administrada pelo irmão do senador Ciro Nogueira. As investigações ainda apontam que teriam sido realizados pagamentos mensais de 300 mil ao parlamentar, valor que posteriormente teria elevado para 500 mil, conforme consta na apuração em andamento. O caso Master vai ficando cada vez mais complicado para o Vorcaro. O site Metrópolis trouxe hoje a informação, acaba de sair, de que o Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB, está fechando a delação premiada dele, está assinando o termo de confidencialidade, que é o primeiro passo da delação premiada. A do Vorcaro vai ficando para trás, porque ele não quer entregar ninguém, e a do Paulo Henrique Costa começa a avançar, porque ele está disposto a entregar, inclusive, ministro, e eu vou te explicar como isso pode chegar no Moraes, especificamente, como o Moraes pode ser um dos delatados pelo Paulo Henrique Costa. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal e deixem o seu like, deixem o seu joinha. Bom, o ex-presidente do BRB, como eu mencionei, deve assinar ainda essa semana com a Polícia Federal a delação dele, ou o termo de confidencialidade, que é o primeiro passo para a delação. Ele já tinha sido transferido da Papuda para a Superintendência da Polícia Federal, que é sempre um gesto para o início de uma delação, e agora pretende assinar esse termo. Depois que ele assinar, ele vai começar a falar. E é nessa fase que o Vorcaro parou, travou, recuou, não quis entregar ministro, não quis, foi contraditório em relação àquilo que estava dizendo a respeito de muitas autoridades, e o Paulo Henrique Costa pode passar na frente. Em delação, meus caros, a regra é clara. Quem chega antes ganha mais benefícios. Quem chega depois pega as sobras. E pode acontecer exatamente agora do Paulo Henrique Costa passar na frente. Veja, o ponto central dessa história, e por isso que eu mencionei o Moraes, eu mencionei a possibilidade dele entregar ministros, é que esse Paulo Henrique, ele foi o responsável pela operação
dos imóveis, ele chegou a receber 146 milhões de propina para favorecer interesses do Banco Master e do Vorcaro, mas sempre mexendo com imóveis. Os negócios dele giravam em torno de imóveis. E o ponto é que a Polícia Federal, ou uma das linhas investigativas da Polícia Federal, é de que o Moraes poderia ter recebido valores do Master por imóveis, por patrimônios imobiliários e não por dinheiro, que aquele dinheiro da esposa dele não seria o total recebido, que teria imóveis recebidos também. Isso se justificaria ou se explicaria de alguma maneira no fato do patrimônio da família Moraes ter triplicado em bens imóveis justamente nos últimos 5 anos. Foram mais de 23,4 milhões em imóveis nos últimos 5 anos. A gente sabe que isso é bem difícil de acontecer. Portanto, meus caros, pode ser que seja pelo Vorcaro recuar e não falar de ministro, seja pela ligação que o Paulo Henrique Costa tem com essa área de imóveis, e isso coincidir com uma linha de investigação da Polícia Federal a respeito, pelo menos, do ministro Moraes. Pode ser que o Vorcaro fique para trás, que o Paulo Henrique Costa passe na frente e que uma das estrelas ou cerejas do bolo do ex-presidente do BRB, que vai assinar agora esse termo de confidencialidade, seja falar das relações do Master e do Vorcaro com o ministro Moraes. É óbvio que a gente sabe que vai ter muita gente interessada em melar essa delação. A PGR do Gonê é uma delas. Os ministros do STF também são interessados em melar. Eles vão jogar muitos factoides para nos distrair a atenção, mas a Polícia Federal está empenhada em fazer com que as pessoas que sabem de coisas dos ministros do STF dentro dos presos do caso Master, essas pessoas falem, essas pessoas tenham voz. Vamos aguardar, porque pode ser que, se essa delação do Paulo Henrique Costa siga adiante, o Vorcaro seja passado de lado, fique de lado e nós finalmente tenhamos conhecimento de quais eram as relações, pelo menos do ministro Moraes, e sabe-se lá de quantos outros, com o caso Master, com o Vorcaro e os demais envolvidos nesse escândalo todo. Estamos atentos, estamos acompanhando. Deixe o seu comentário e fique acompanhando aqui o canal, que a gente vai trazer mais informações a respeito dessa próxima delação do caso Master. Quanto mais o tempo passa, mais fica claro o envolvimento do governo Lula com o Vorcaro e o Banco Master. No último vídeo, eu mostrei para vocês que o Lula era conselheiro do Vorcaro. A PF já tem provas disso, já tem mensagens que provam isso. E Lula recebeu o Vorcaro fora da agenda e o aconselhou a não vender o Banco Master ao BTG. Isso daqui eu mostrei bem detalhadamente no último vídeo. E essa reunião aconteceu em final de 2024. E durante todo 2024, o Banco Central já estava investigando o Banco Master. Então, Lula, que é o presidente do Brasil, já sabia das suspeitas sobre o Banco Master, que inclusive foi pauta da conversa entre Vorcaro e o Lula. E ainda assim, sabendo de todo o esquema do Vorcaro e do Banco Master, Lula aconselhou o Vorcaro a continuar com o Banco Master e suas operações fraudulentas e a não vender o banco. Mas o que eu quero mostrar para vocês é mais essa bomba. Então Lula, além de conselheiro do Vorcaro, é praticamente sócio majoritário do Vorcaro. A empresa de Vorcaro tem 303 milhões em contratos com o governo Lula. É exatamente isso, gente. Em 2025, depois daquela reunião que Vorcaro teve com o Lula, que Lula orientou Vorcaro a não vender o Banco Master, Vorcaro fechou 3 contratos, pelo menos com o governo federal, totalizando 303 milhões de reais para fornecimento de insulina para o SUS por um período de 10 anos. O banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, fechou pelo menos 303 milhões em contratos com o Ministério da Saúde do atual governo Lula para fornecimento de insulina. Em 26 de abril de 2024,
Lula participou da inauguração da fábrica de insulina do Vorcaro em Minas Gerais. Olha só aqui, em 30 de junho de 2025. Aqui já tinha até investigação da Polícia Federal em andamento contra o Vorcaro. Vocês acham que o Lula, presidente do Brasil, chefe da Polícia Federal, que já havia recebido o Vorcaro um ano antes, que já tinha ido em uma das empresas do Vorcaro um ano antes, vocês acham que Lula não sabia que Vorcaro estava sendo investigado? É óbvio que sabia. Em 30 de junho de 2025, a Bion, empresa do Vorcaro, anunciou o contrato de 142 milhões para o fornecimento de insulina. Em 3 de novembro de 2025, e todo mundo sabe que aqui já estava no auge da investigação da PF contra o Vorcaro, a empresa comunicou a assinatura de novo contrato de 131 milhões para a entrega de insulina. A entrega das doses está dividida em 4 lotes, com prazo máximo previsto para 15 de abril de 2026. Quanta ingenuidade! Imaginar que o negócio com Vorcaro daria certo, né? Não é à toa que o Brasil vive essa situação. Falta de insulina no Brasil preocupa entidades médicas. Falta de insulina no SUS em todo o Brasil. Por que será? Agora o que eu quero com esse vídeo é mostrar para o Brasil a proximidade do Lula com o Vorcaro, com o Banco Master, inclusive com suas empresas. E o que mais deve ser levado em consideração é que o Lula não é qualquer pessoa. O Lula é o presidente do Brasil, que tem o controle do Banco Central, que está investigando há bastante tempo o Banco Master, e tem o controle e a chefia da Polícia Federal, que está investigando há bastante tempo o Vorcaro. Então, todas as vezes que o Lula foi na empresa do Vorcaro, recebeu o Vorcaro, aconselhou o Vorcaro, fez negócio com o Vorcaro, Lula já sabia das investigações, tanto do Banco Central quanto da PF, que pesavam contra Vorcaro e o Banco Master. Lula, sim, teve contato e aconselhou o indivíduo investigado pela Polícia Federal por fraudes gravíssimas. Lula, sim, utilizou do seu poder para fazer negócio milionário com o indivíduo que estava sendo investigado por crimes gravíssimos pela Polícia Federal. Então não adianta agora a esquerda querer empurrar Vorcaro e o Banco Master, não, tá? Tá aí, ó, tem prova. E é muito pior do que imaginamos. Lula sempre soube quem é Vorcaro, quem é Banco Master, e se relacionou com ele e fez negócio milionário com esse indivíduo, sabendo quem realmente era. E tem mais coisa para vir ainda, viu? Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado, e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Lula entrou no modo campanha, isso é bom demais pra gente. Porque no modo campanha, o Lula tem que ir pro meio do povo, tem que falar sem script, sem teleprompt, tem que falar com o povo. E aí que tá o problema. Todas as vezes que ele tenta falar com o povo, o que ele fala, o que vem na sua cabeça, ele sempre enfia os pés pelas mãos. Esse final de semana ele esteve em Camaçari. E como sempre, é um evento totalmente controlado, onde eles só deixam entrar ali, naquele gradil, naquele cercadinho, aqueles militantes mais imbecis e de histéricos. Mas nesse evento em Camaçari, Lula fez algo novo. Ele viu que tinha uma grade separando o povo de dentro do evento com o povo de fora. Ele achou que aquelas pessoas que estavam ali na grade, virada para a rua, eram apoiadores, eram pessoas que o amavam, e ele foi até a grade. E quando ele chega até a grade, bom, aí nós temos um corte de vídeo que eu acho que vale ouro para o período eleitoral. Esse é o Lula indo ao povo. Seu filho roubou! Cadê o dinheiro dos aposentados, Lula? Lula, o seu filho roubou. O povo pedindo, cadê o dinheiro dos aposentados? O seu filho roubou. Cadê o dinheiro dos aposentados, Lula? Cadê o dinheiro dos aposentados, Lula? O povo está cobrando do Lula o dinheiro que o filho dele roubou dos aposentados.
Afinal de contas, o careca do INSS roubou e repassou para o filho dele R$300 mil por mês, sem falar um bolão de 25 milhões. Que, curiosamente, a imprensa... ninguém choca com isso. É o curioso, né? A imprensa, a esquerda, ninguém choca com os roubos do Lula e da família dele. Nada. Agora, os filhos do Bolsonaro arrecadaram dinheiro para gravar um filme sobre o pai e, de repente, esse é um escândalo absurdo. Que é isso? É muita falta do que... Mas peraí, aí vamos para a próxima, que é esse aqui. Nesse mesmo evento, olha isso daqui. Esse é o evento em questão. Deixa eu aumentar aqui. Esse é o evento em questão. Olha a quantidade de pessoas que foi ver o presidente da República lá em Camaçari. Olha isso aqui. Como você pode ver, é o Lula aqui falando e olha a situação do evento. Esse evento tá vazio, gente. De novo, para você ver que não é forçação de barra. Quando eu criei o programa Brasil Proibente, é porque eu não aguentava mais ser menina de 18 anos, 19 anos. Esse evento está vazio, deve ter 1.000 pessoas, como fala aqui no próprio post, ó. Pouco mais de 1.000 pessoas ouviram o Lula discursar sem entender absolutamente nada. O petista se mostrou irritado e desconecto. Ninguém entendia o que o cara está falando. Teatro vazio, ator desmoralizado e assim caminha o PT. Ninguém entendeu. Então nós estamos diante de um presidente que realmente nem eventos controlados com militância paga ele consegue encher. E aí quando ele vai na grade para falar com o povo que não está no evento controlado, o que ele escuta é: cadê o dinheiro dos aposentados? Seu filho roubou, seu filho vai devolver o dinheiro que ele roubou ou não? Tudo bem, é o direito do povo. E essas pessoas que estão falando isso, tem que tomar cuidado, porque agora com a democracia do Lula, qualquer pessoa que fizer uma pergunta assim pode ir preso. Várias pessoas já foram detidas por indagarem Lula ou falar Lula ladrão. Na época do Bolsonaro podia falar o que quisesse. Podia falar o que quisesse, não acontecia nada com ninguém. Agora, com o Lula, tem que tomar cuidado, porque senão, meu amigo, você pode ter sua vida destruída por conta da Polícia Federal do Lula. A Polícia Federal que, inclusive, acaba de blindar o filho dele, trocando o delegado que estava à frente, né? O delegado que pediu a quebra de sigilo do Lulinha. O delegado da investigação do INSS, que pediu a quebra de sigilo do Lulinha, foi retirado do caso pelo Andrei Rodrigues, que vai ter que ir lá no Congresso nos explicar o porquê que ele fez isso. Veja bem, senhores. Essas associações, você vê que é pilantragem pura, né? Porque quando o presidente fere, aí sim, ele fere um dispositivo legal, indicou alguém por pessoalidade, indicou alguém sem notável saber jurídico, que eu não canso de dizer aqui. Existem os aspectos objetivos do notável saber jurídico, que é graduação, graduou-se bem, fez pós, tem titulação acadêmica, mestrado, tem um doutorado, tem livre docência, tem cátedra talvez, tem pós-doutorado, ele é docente, ele dá aula em algum lugar, ele tem livros publicados, tem artigos publicados. Esse é o corpo objetivo para o presidente saber indicar. E eu volto aqui, não é uma tese não, eu volto aqui com a realidade da Constituição. Da maneira que a Constituição está escrita, não é sequer o presidente que tem o direito de indicar. Quem tem o direito de indicar? Não se sabe, porque a Constituição não fecha esta matéria. Ela diz que o presidente nomeará aquele que for aprovado na sabatina do Supremo. O presidente nomeará aquele que for aprovado na sabatina. Então o nomeará vem depois do aprovado na sabatina. E o aprovado vem depois da sabatina. E o que vem antes da sabatina, que é o indicado para a sabatina? A Constituição não fecha essa questão. Ah, só pode ser o presidente. Não. Porque no mesmo artigo que está escrito isso, existe um inciso muito específico que diz: no caso do ministro do Tribunal de Contas da União, do TCU, a indicação para a sabatina é prerrogativa do presidente da República.
Não existe a mesma previsão constitucional para ministros do STF. Portanto, esse critério do notável, essa parte objetiva, e é uma parte grande, é igual concurso para juiz, para promotor, quando tem lá a parte das provas e títulos. Quem tem mestrado, doutorado, pós, livre docência, livro publicado, artigo publicado, tem docência, isso conta no concurso para o juiz. Isso conta no concurso para o Ministério Público. Agora, para ser juiz do STF, nem concurso precisa ter. Aliás, você pode ter levado pau a vida inteira no concurso, igual o orelhudo do Toffoli. E se ainda joga fora a questão objetiva do notável saber, que são as provas e títulos, ora, pelo amor de Deus. Então, quem quer que seja que possa indicar, e eu acredito piamente que o Senado deveria bater o pé nessa questão, porque a Constituição ela é clara ao dizer que o presidente só tem a prerrogativa de indicar no caso de ministro do TCU. E se ela não fala para o caso do ministro do STF, tendo dito para ministro do TCU, isso quer dizer que é plenamente possível cada liderança do Senado ter um indicado. Aí você sabatina todos. E propõe aí votação, aquele que tem a maior nota vai para votação. Ou sabatina todos e vota entre todos. Ou que o Senado faça uma lei complementar e fale: o Senado vai ter um indicado, a Câmara vai ter outro indicado, o presidente vai ter outro indicado, o STF, que gosta de dar pitaco, vai ter um indicado também. O PGR também vai poder indicar um. Pronto, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 indicados. O Senado indica um, a Câmara indica outro, o presidente indica outro, o STF indica outro e o PGR indica outro. Aí esses 5 candidatos vão lá e vão ser sabatinados os 5. E aí vai ter a votação de quem for aprovado na sabatina. Se foram os 5 aprovados, o Senado vai votar entre os 5. Se foram aprovados só 2, o Senado vai votar entre os 2. Se foi aprovado só 1, o Senado ainda vota para dizer se aceita ou rejeita, porque é assim que a Constituição estipula. Mas o indicado tem que cumprir pelo menos a parte objetiva do que é o notável saber jurídico. E devia ser, e na verdade é, crime de responsabilidade você não indicar alguém sem notável saber jurídico. Porque o crime de responsabilidade na Constituição de 88, diferentemente do conceito da lei 1059 de 1950, esse é o número da lei? Do impeachment? É. 1050 de 50. É, 1050 de... 1059 de 1950. Alguma coisa assim. Mas a lei do impeachment, que ela tipifica os crimes de responsabilidade. A Constituição de 88, ela diz claramente. É crime de responsabilidade... 1079. 1079, obrigado. De 1950. É crime de responsabilidade atentar contra a Constituição. E indicar alguém para o STF sem notável saber jurídico é atentar contra a Constituição. Então é um crime de responsabilidade você indicar um Toffoli, você indicar um Messias, você indicar um Cristiano Zanin Martins. Ah, foi tudo Lula que indicou. Pois é. O Lula ele é um serial cometedor de crime de responsabilidade nas conformidades da Constituição, que diz que atentar contra ela é crime de responsabilidade. Ora, pois bem. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!